Olá pessoal, nós retomamos hoje o nosso encontro, a nossa aula, quanto ao que ficou definido na última semana, que a tutela provisória então seria enxergada artigo por artigo. Estaremos então com vocês agora na análise mais pormenorizada das palavras do Código, né? O que nos diz sobre tudo isso? Nós já vimos então toda uma parte referente à teoria da tutela provisória, né? Falamos então dos requisitos e tantas outras situações que ela exige. E a tutela provisória então está disposta lá no livro 5, né, da parte geral do Código de Processo Civil, como já falamos, uma parte que me parece bastante equivocada, mas enfim, cujo título 1 do livro 5 estabelece as disposições gerais da tutela provisória. Então veja que o artigo 294, já bem visitado por nós todos, sabemos, então fala-nos do seguinte, que a tutela provisória pode ser fundamentada em urgência e evidência. Já se falou nisso, né, da urgência como uma atividade que necessita de uma resposta imediata do judiciário, dividida por seu turno em antecipação e cautelar. E a tutela de evidência que não tem a urgência, mas que tem aquilo que se diz como um direito verossímil, né, por parte do autor, que esse direito seja tão evidente que pode ser que o juiz então antecipe todo o processo, né, julgando pela tutela de evidência por algumas situações o próprio mérito da ação, né? Então, esta grande diferença, e teremos depois um encontro específico ou encontros específicos com a evidência, mas o parágrafo único fala que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, então veja, a urgência já está sendo dividida, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. O Código daqui para frente vai começar a se debruçar com a questão relativa à tutela de urgência antecedente. Ele não se preocupa com incidental, por quê? Porque incidental, o próprio nome já diz, ele já vai a reboque, vamos dizer assim, a tutela incidental ela já vai sendo carregada pela ação principal. O grande problema, e aqui uma engenharia se construiu, que às vezes eu reputo uma engenharia desnecessária, né? Tantas questões de eloquência mais acadêmica do que processual. E aí nós trazemos então a medida esta de urgência dividida entre função cautelar e antecipada, que pode ser antecedente por conta dessas características próprias e também é incidental, com uma boa razão de ser, na grande maioria dos casos, né, a incidental se dá. E já vamos falar então sobre elas. Mas aqui eu trago a vocês uma ementa que vai exatamente estabelecer um julgado do STJ, datado de 2018, publicado em 13 de dezembro daquele ano, pela segunda turma, um agravo interno da turma em plenário, o relator ministro Og Fernandes, então assim ementada a questão, para vocês verem que aqui nós temos já uma definição. E até antes da leitura, aconselho-os a que procurem no site do STJ este julgado aqui, que está definido na nossa legenda aqui, cuja ementa então vai nos dizer o seguinte: em se tratando de tutela provisória antecedente, e aqui vem o problema, para emprestar efeito suspensivo a recurso, é imprescindível a demonstração do periculo in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, no sentido de evitar que, por ocasião do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo. Esse é o periculo in mora. Na medida que, se não tomar a posição hoje do judiciário, amanhã, quando for tomar, é tarde demais. Então, aqui está aquilo tudo que já vimos em momento anterior. Esta é a razão que eu trago a vocês, esta ementa que é bastante elucidativa em relação a isso. E não só o periculo in mora diz, bem como o fumus boniuris, que reflete a viabilidade do pedido recursal. Viabilidade. É possível, em tese é a fumaça do bom direito que aqui está.
Em tese é possível darmos provimento ao recurso ao juiz de primeiro grau, em tese é possível deferir a medida liminar solicitada, enfim. E aqui vem então a inteligência do disposto dos artigos 294, 300, parágrafo 3º, e 995, que já cuida lá, 995 da área dos recursos, que exatamente aqui estamos no recurso. Para isso, então, o STJ se debruça com a iniciativa de dizer-nos, afinal, a necessidade dos dois requisitos autorizadores da cautelaridade e da antecipação de tutela, ambas de urgência, que refletem no perigo pela demora e na fumaça do bom direito, aquele que ou entra com ação ou aquele que recorre, então, com a sua inconformidade diante de eventual decisão em instância inferior. Segundo o parágrafo único do artigo 294, a disposição da tutela de urgência e suas diferentes modalidades. Dessa forma, a tutela de urgência poderá ser cautelar ou antecipada, já assunto bastante batido, mas eu agora já faço com vocês aqui uma reafirmação do que foi dito, já com base na leitura do próprio Código e a sua interpretação. Diz aqui, também poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidental, que eu falava há pouco. Poderá ser requerida antes da interposição da ação principal, que é a forma antecedente, ou, de outro modo, concedida no início do processo principal, onde já vem embutido em um dos pedidos ali e também um dos fundamentos da ação a questão da urgência. Também, então, se pedido na inicial ou no curso do processo, né, também vai se chamar aqui de incidental, dessas duas formas. Ou a inicial já acompanha com o pedido, é incidental, e a outra forma, então, no curso do processo, mais incidental ainda, né? O processo já está travado, lá no meio aparece uma situação de urgência. Cabe ressaltar, por fim, que a tutela de urgência pode ser requerida a qualquer tempo, mesmo em fase recursal, a qualquer tempo onde houver essa necessidade, desde que, claro, presentes os critérios, os requisitos, as condições para a sua aferibilidade por parte do Poder Judiciário, que ele possa, então, estabelecer uma decisão bem fundamentada diante de uma petição mais bem fundamentada ainda. Então, a forma como vocês apresentarão essa condição em juízo é uma forma de, vamos dizer, de maestria, muitas vezes. O advogado, nesse momento, tem que pensar quem está do outro lado do processo, que é o juiz, né? Então, ele estará lendo a petição e, com base nisso, eu tenho que pensar como eu entenderia essa situação. E é assim que eu tenho que me expressar também no que eu escrevo, no que eu redijo em relação ao recurso. Tá? E claro que não apenas para o recurso, que falamos que é possível, né? Mas principalmente na primeira instância, né? Onde o juiz estará esperando, então, a melhor quantidade ou a maior quantidade de informação e a melhor fundamentação possível, né? Então é isso, não há nada de novo aqui, o artigo do 294, o seu parágrafo único, estabelece o que nós já vimos, então, apenas com esse desfecho que eu chamo a atenção. Mas o artigo 295, que agora sim na sequência, fala que a tutela provisória requerida em caráter incidental não depende do pagamento de custos. Óbvio. Por quê? Porque a ação principal já carrega o seu valor. Então não vai se agregar o valor a mais porque eu estou fazendo um pedido aqui em caráter incidental. Já tem o processo em andamento, as custas já estão pagas. O que sim é necessário, portanto, por exclusão, que na medida provisória ou na tutela provisória requerida em caráter antecedente, aí sim, a necessidade do pagamento de custas, né, que serão adiantadas quando da sua interposição. Então, conforme o artigo 295 do novo Código, a concessão da tutela provisória, quando incidental, não depende do pagamento de custas processuais. Ou seja, mesmo que requerida em curso do processo, então não precisa vir junto com o inicial, mas no curso do processo, a ausência de garantia através do recolhimento das custas não implicará no desconhecimento do pedido.
Essa questão das custas já foram bastante, mas muito mesmo flexibilizadas, né? A questão das custas dentro de um expediente mais rigoroso que era do Código de 73, até mesmo para os recursos, você sabe, o preparo de um recurso ele pode ser postergado, ele pode ser complementado hoje com toda tranquilidade. Antigamente nós tínhamos o fechamento das portas recursais quando não efetuado o preparo. Hoje a mesma coisa. Se não efetuado o pagamento das custas na interposição de uma ação em primeiro grau, vamos imaginar essa hipótese, não há por que o juiz julgá-la extinta. Então ela vai intimar a parte autora, vai chamar com que o autor faça um pagamento posterior, vai dar um prazo, obviamente, 5 dias, para que ele faça esse depósito, aí sim, sob pena de extinção. Então, nós tivemos algumas flexibilizações interessantes. E mais do que tudo, agora deixando muito claro que nas hipóteses da tutela cautelar solicitada incidentalmente, não há custa alguma, seja, obviamente, com a petição inicial da ação principal e a tutela provisória requerida, seja como incidentemente já com processo em curso, seja no primeiro como no segundo graus. Esta referência, portanto, é uma referência que dispensa o pagamento de qualquer custa ou preparo recursal. Tá? No artigo 296, nós já temos a revogabilidade da tutela. Lembro a vocês que algum tempo atrás nós já falávamos dos elementos que compõem a tutela provisória. Né? Nós falávamos lá das suas características, né, dos seus pontos fortes, e um deles, o mais, vamos dizer, sentido, o mais trabalhado na doutrina, é exatamente este aqui da revogabilidade. Vejam, a primeira coisa que nós temos a deixar claro, é que a decisão em tutela provisória é instável no tempo. Instável. Ela só ganha status de estabilidade quando confirmada em sentença com trânsito em julgado pelo Poder Judiciário. Porque até que haja o trânsito em julgado confirmatório para que forme a coisa julgada daquela decisão, nós temos sempre esta instável situação da decisão. Então elas podem ser revogadas, no sentido de ser cassadas, ou serem mesmo até modificadas pelo juiz. Não se fala da função de confirmação, que é lá depois na sentença. E a confirmação também tem uma confirmação total da medida, uma confirmação parcial. Tem coisas que o juiz arreda daquela primeira decisão e confirma outras. Então aqui nós não temos uma confirmação total, mas parcial. Mas o que interessa mesmo no artigo 296, que a tutela provisória, embora ela seja instável, ela vai conservar a sua eficácia enquanto perdurar o processo. O que nós vimos até aqui? Que a tutela provisória é uma tutela de apoio, principalmente o apoio das cautelares. Que já cansei de dizer a vocês, a função da cautelaridade não é uma função de mérito do processo, mas é uma função de processo apenas. É de me dar condições de, ao final do processo, eu ter aquilo que eu pretendo, aquilo que está pleiteado na minha ação. Mas não é o mérito. Aí sim, se eu falar em tutela antecipada, este é o mérito que eu estou antecipando para hoje. Também já estamos mais do que fartos de saber disso. Mas o que está se dizendo aqui no artigo 296 é esta instabilidade da decisão, porque enquanto não revogada ou enquanto não modificada pelo julgador, ela vai conservar a sua eficácia. Isto é o que me dá segurança, é o que me dá tranquilidade para que eu chegue no processo principal e com ele consiga trabalhar. Deste trabalho sairão, evidentemente, resultados, né, de amanhã obter uma utilidade do processo, porque eu consegui um bloqueio de bens, porque eu consegui manter alguém vivo através de um aparelho que o SUS não dá, enfim. Então, no momento que eu chegar ao final deste processo, eu tive aquela pessoa mantida viva, eu tive aquele bloqueio daquele bem também assim mantido,
salvo disposição em contrário, salvo decisão em contrário, esta revogabilidade pode existir. E a qualquer tempo, diz muito claro o artigo, a qualquer tempo ela pode ser modificada ou revogada. Quando é que pode isso? Ora, quando o juiz se convence de forma diferente daquilo que ele havia se convencido preliminarmente. Exemplo, eu entro com os meus argumentos e o réu contra-argumenta com os argumentos dele, evidentemente pode convencer o juiz de que o autor não tem razão. E com isso estaria ou revogada ou mesmo modificada aquela primeira decisão assim colocada como intimação às partes e com toda a sua eficácia. O parágrafo único do artigo 296 diz exatamente isso, que mesmo em situação de suspensão processual, e vamos a uma situação bem clara agora, né? Nós vamos ter suspensão dos processos por todo esse período do coronavírus, não correm prazos, salvo agora processos eletrônicos, mas em processos físicos não correm prazos. Até lá, onde se levantar pelo Poder Judiciário esta suspensão, quem vai determinar o Conselho Nacional de Justiça, a própria Corregedoria Geral de Justiça aqui do nosso Tribunal do Estado. Então, no momento que isso acontecer, nós vamos ver que por todo o período, não importa se meses, anos, mas enquanto o processo estiver suspenso, a eficácia da medida é conservada. Salvo, repito, havendo uma mudança de posicionamento do juiz, onde ele possa revogar ou modificar a decisão. Então vejam que há uma importância muito grande. E agora, na análise dos elementos constantes neste artigo 296. Vejam que o artigo carrega 4 situações bastante importantes aqui. A provisoriedade. Está se dizendo que só será concedido provisoriamente, parece tutela provisória, só será concedido provisoriamente aquilo que se possa antever como definitivo. Ou seja, essa provisoriedade diz, deve haver correlação entre a tutela inicial antecipada e tutela final. O que eu estou buscando aqui tem que ser aquilo lá. E com base nisso, enquanto mantida a decisão, nós temos esse caráter provisório. Até porque a provisoriedade anda ao lado, de braço até, com a revogabilidade. Entre as duas telas, entre as duas tutelas deve haver identidade total ou parcial, uma relação de natureza de direito material, correlação entre a tutela antecipada e a tutela final. Tem que existir esse liame. O que eu estou requerendo agora e o que vem lá no fim. O pedido até pode ser, inclusive, o mesmo. Só que eu vou ter que esperar a sentença por quantos anos? Então eu estou trazendo aquilo que já se disse muito antes, estou trazendo não a sentença para cá, estou trazendo os efeitos da sentença para cá e o processo tramitará até chegar a uma sentença final. Isto que vai ter como provisório nesta relação de direito material. O juiz vai deferir, ele vai alcançar, ele vai proteger, afinal, aquilo que deva ser protegido. E some-se a isso também aquelas outras medidas do artigo 139, no inciso 4º, onde elas aparecem ali como medidas de apoio que o juiz pode dar na efetivação da sua decisão. Pode haver estabilização da tutela de urgência na forma dos artigos 313 e 304. Tá bem, vamos deixar aí por enquanto o que é essa estabilização, mas para deixá-los mais ou menos a par do que seja, em rápidas palavras, estabilização é quando existe por parte daquele direito, vamos dizer, pleiteado, uma forma estável, porque, por exemplo, o réu não recorreu da decisão liminar, então se não houve recurso, se estabiliza. Estou dando um exemplo, tá? Se não houve recurso do réu contra a decisão que o hostiliza, que cria prejuízo, que o juiz deu a liminar favorecendo só o autor e nada para ele, se ele calar, essa decisão pode se estabilizar.
E no momento dessa estabilização, só uma outra ação poderá reverter ou reaver a discussão desta matéria que assim está, não com a coisa julgada, repito, mas estabilizada no tempo, enquanto nada for feito pela parte que deva fazer, no caso, o requerido nessa demanda aqui. Então, estabilização não significa coisa julgada. A coisa julgada é a lei entre as partes, que é outro assunto, é outro papo. Aqui está dizendo estabilização não de decisão, mas de tutela de urgência, enquanto não houver a manifestação de quem deva manifestar-se, no sentido de reagir a isso. Tá? Revogação, modificação e novo pedido. Né? Nós temos então aqui que alcança a decisão provisória liminar que pode ser revogada ou modificada, já vimos. Um novo pedido, tá bem? Eu tive assim, um pedido liminar, o juiz me indeferiu. Eu posso fazer um novo pedido? Posso, mas olhem a condição. O novo pedido só pode ser feito se através de outro fundamento que não aquele que o juiz indeferiu. Então, tem situações que advogados utilizam, né, de pedir a extinção da primeira ação e tentar a sorte, quando em comarcas de muitos juízes, tentar a sorte com outro juiz interpondo novamente a ação. Hoje o sistema eletrônico já mais ou menos bloqueia essa possibilidade com a alteração dos nomes, né, aliás, com o registro dos nomes ali definidos, e já se sabe quem foi contra quem, então já se tem mais ou menos uma planilha dessas ações assim colocadas. E outros, inclusive alguns advogados, alguns colegas, também promovem pedidos junto aos plantões dos foros, né, exatamente às vezes para ocultar essa situação. Mas se houver uma apuração do juiz de que o advogado agiu dessa maneira, quer dizer, tentou fraudar esta hipótese do artigo, de entrando duas vezes uma ação pelo plantão e outra pelo foro normal, então isso pode causar a ele, sim, um processo disciplinar, ético, né, diante da OAB, além da eventual condenação por ato atentatório à dignidade e justiça por parte do autor da ação, que fez este tipo de procedimento. Tá? E, finalmente, já se viu a figura da suspensão, né? Que vem lá no parágrafo único com uma conservação eficacial daquelas medidas, elas vão continuar eficazes até que seja levantado o período de suspensão por determinada situação que aconteça. Né? Então, a conservação da eficácia da decisão concessiva da medida até decisão contrária que a pode suspender. Né? É essa a condição aqui, nesta parte do artigo. Mas ainda e em continuidade ao artigo 296, nós temos a referibilidade da tutela cautelar em relação à tutela satisfativa. Bem, já vimos tutela cautelar, tá bem? Aquela tutela de apoio. E a tutela satisfativa é o mesmo que dizemos de tutela antecipada. Ela satisfaz, né? Ela já prevê o próprio direito material trazido para hoje antecipadamente, diferente da cautelar, repito, que é uma função de apoio. Mas o artigo 296 diz isso aqui, ó. Há necessidade de se relacionar a tutela cautelar e a satisfativa, pois a cautelar, está assegurando a efetivação ou satisfação final do direito material desta última. Quer dizer, então o que é diferente aqui, exatamente uma trazendo função de apoio processual, outra trazendo função de apoio no direito material. Deve haver o destaque de um nexo de interdependência entre ambas, o que pode ser feito através de um capítulo separado na petição inicial da cautelar. Assim, enquanto houver esse nexo, a tutela provisória conserva sua eficácia sem ser revogada ou modificada. Então, nós temos que dizer que uma questão, imaginem uma tutela provisória, uma petição de tutela provisória, com duas frentes solicitadas. A frente com tutela cautelar e a frente com tutela satisfativa ou antecipada. Então aqui, por isso que eu digo, deve haver um destaque de um nexo de interdependência entre ambas. A gente não pode misturar na petição. Nós temos que ter essa referência, a referibilidade. Capítulo 3º, da tutela provisória
cautelar, capítulo 4 da tutela provisória antecipada. Deixar isto muito claro, para que não exista esse embaçamento de ideias e que o juiz depois ou julgue mal, ou não interprete, ou pior de tudo, manda o advogado emendar a inicial. Então, seria importante essa referência da tutela cautelar em relação à tutela satisfativa. Então, como digo ali, a necessidade de se relacionar à tutela cautelar é satisfativa. Tá? Então, cuidado apenas com esta última observação que eu deixo aqui para vocês. Bem, nós teremos ainda as chamadas medidas executivas, as quais eu vou deixar então para a aula próxima, que já entra um assunto novo e ao mesmo tempo complementar. Tá? Nós vamos falar daquelas medidas indutivas, conservativas, subrogatórias do juiz, etc. Mas o artigo 297, ele vai nos trazer como se efetiva uma medida executiva, como é que se cumpre, como é que se realiza uma decisão dessas em caráter liminar. Hoje, então, gente, era isto. Eu agradeço a todos pelo carinho. Já tenho recebido algumas expressões aí de reconhecimento pelo trabalho, isso é muito bom. E, mais do que tudo, deixar a vocês, então, o meu alerta de sempre, né, para que vocês continuem se cuidando, que a gente logo, logo estará se vendo e que rezando a Deus para que tudo corra bem entre nós, tá bem? Muito obrigado.